Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin corrigindo, altcoins corrigindo. Eu quero te mostrar porque isso é benéfico para este curtíssimo prazo. Sim, pode parecer loucura, mas não é. Eu vou te mostrar aqui, mesmo para quem tem uma visão de alta, este movimento corretivo é algo benéfico. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. A gente vai analisar altcoins também no dia de hoje, mas se você quer mais e mais ativos, sim, analisaremos amanhã vários outros ativos. Comente, coloque aí na descrição, coloque na verdade nos comentários o que você quer que eu avalie. E aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o Bitcoin teve o seu movimento de alta, nós iniciamos o movimento de alta logo no começo do ano, algo que a gente tinha alertado. Isso é algo que historicamente acontece. Aceleramos e chegamos no topo deste canal lateral, deste padrão de consolidação. Não conseguimos ultrapassar os 95 mil dólares. E a gente começa o movimento corretivo. A gente alertou sobre os gaps, mas eu quero deixar claro por que este movimento corretivo é algo saudável. Sim, até o momento é algo extremamente saudável. Se nós tivéssemos acelerado, sem fechar o gap, que ainda não foi fechado, deixo claro, nós nos colocaríamos contra algo que historicamente nunca aconteceu. E isso não quer dizer que não possa acontecer, mas a gente trabalha com probabilidade. A gente toma decisões de investimento com base histórica, com base em estudos de probabilidade. E nunca vimos um movimento duradouro, 30, 40, 50, 80% de alta, com dois gaps abertos de forma consecutiva. Que é justamente o que nós temos neste momento. Nós temos um gap em 88.100, está aberto, e um gap em 90.500, segue aberto. Sim, nós já vimos movimentos de alta com um gap. Um gap ficou aberto, por exemplo, gap em 20 mil, gap em 9 mil, gap em 3 mil. Nós temos gaps nessas áreas que muito provavelmente não serão fechados. Mas nós nunca tivemos dois gaps consecutivos. E é o que a gente vem alertando. É importante que a gente feche esses gaps para que a gente possa ter uma definição. E estes gaps, eles não vão ser fechados porque são gaps ou algo do gênero. Eles não têm que ser fechados. Mas é algo plausível. O quê? Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias praticamente de alta, com o gráfico diário esticando, é plausível, é natural, é saudável, ainda mais em uma resistência. E a gente corrige para formar uma base de preço no gráfico diário, atingir uma área de retração de Fibonacci, e aí sim a gente volte a testar estes pontos, que aí sim, se forem rompidos, nos levarão às faixas superiores. Lembra que a gente mostrou ontem aquele alvo em 105 mil dólares? Então, este é o alvo do rompimento deste padrão de consolidação. Mas é sim saudável que a gente veja estas áreas serem testadas. Ou até, se você quiser ser um pouco mais conservador, estas áreas sendo testadas. E não por uma coincidência, estes pontos de retração são os pontos em que teríamos os gaps sendo fechados. Então, este movimento corretivo, ele é natural, saudável, dentro da normalidade. E é até bom para quem está de olho em altas, mas altas que realmente possam se sustentar. Então vamos ficar de olho nos gaps. Eles estão em 90.540 e em 88.100 dólares. A gente vai acompanhar tudo e vai atualizar tudo sobre estes gaps e os movimentos de curto prazo do Bitcoin que acabam impactando as altcoins
na nossa comunidade geral do Telegram. Participa. É o segundo link da descrição. Ao clicar, você será direcionado ao nosso grupo e lá nós temos insights, análises, atualizações e muito mais de forma gratuita para você. Agora, se você quer um acompanhamento, quer ter acesso aos meus investimentos, meu portfólio, as operações que eu faço, sejam operações em um movimento de alta, em um movimento de baixa, quer ter acesso aos meus planos, metodologias, estratégias, suporte 1 para 1, seu lugar é no Premium, nossa comunidade Premium. E agora tem acesso mensal atendendo a pedidos. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto e o time vai te encaminhar tudo que a gente entrega. E aí, se fizer sentido para você, ficaremos gratos em tê-lo na nossa comunidade. Pois bem, estamos em um movimento corretivo no Bitcoin. Eu vejo que sim, é um movimento saudável e a gente se mantém em consolidação. Bitcoin corrige, altcoins corrigem. E a gente volta a olhar para aqueles ativos que a gente analisou na última semana e analisou, na verdade, nos últimos dias. E agora a gente vai atualizar. Vamos olhar Ethereum. Olha o movimento de Ethereum. Movimento de Ethereum que casa com o movimento, obviamente, do Bitcoin. A gente teve, sim, um rompimento confirmado da linha de tendência de baixa. Tivemos um pivôzinho. E agora a gente olha para Ethereum. Se você quiser ser um pouco mais conservador, a gente olha para Ethereum. Para quem está atento a operações ou até investimentos. E pensa muito bem na sua tese de investimento. Ah, eu quero comprar. A gente viu muitas pessoas falando quero comprar nesses últimos dias. A sua tese de investimento é uma tese que mira o ciclo de liquidez ou é uma tese que mira o ciclo de calendário? Porque se você está de olho no ciclo de calendário de 4 anos, você não tem nem que pensar em compra. A sua visão é que estamos em um bear market. Então você tem que analisar e avaliar qual é a sua tese de investimento. Você pode se perguntar, Luan, qual é a sua tese de investimento? Como você está se movimentando? Eu te mostro tudo também no nosso vídeo de tese de investimento que você pode verificar aqui na descrição. Entenda, na descrição do vídeo tem muita coisa bacana para você. Tem aulas, tem aula de caixa finito, tem aula do ciclo de liquidez, tem aula de tese. É um prato cheio para você que quer realmente se colocar nesse mercado de forma correta, com coerência, com base sólida. Então, não pense em compras, a não ser que você tenha uma visão muito mais atrelada ao ciclo de liquidez. E é claro, a gente sempre faz questão de enfatizar. Você tem que estar pronto para o pior cenário, para o cenário intermediário, para o melhor cenário. Não basta você sair comprando sem considerar os cenários diversos. O mercado é dinâmico, o foco é no longo prazo, mas a gente tem que sempre sim ajustar os nossos movimentos com base na nossa tese e na invalidação da tese. Eu sei que muitas vezes as informações que eu passo aqui, elas são um pouco mais, como é que eu posso dizer, complicadas, mas eu gosto de enfatizar que para lucrar neste mercado você precisa ter paciência, uma organização e um planejamento prévio. Que de nada adianta, vai explodir. Tá, vai explodir. Você vai entrar, vai dar all-in, e se não explodir? Isso não é coerente com um investidor, que eu sei que você é. Então vamos sempre analisar com muita coerência e com muito cuidado. Perfeito? Então o Ethereum corrigindo faixas de correção que são saudáveis para Ethereum, 3.100, 2.900. Suportes máximos, 2.600. Isso no curto prazo. Solana, lembra que a gente analisou Solana? Solana acelerou e pode trazer sim uma correção para formar um pseudo-ombro, cabeça-ombro. Pode ser sim um cenário. Abre esse espaço e eu estou puxando do fundo para que a gente tenha uma maior segurança. Fundo do fundo, topo, áreas que podem abrir interesse. Isso pode ser para operações de trade ou para investimentos, se você estiver com uma visão de sustentação para o preço do Bitcoin. Isso é extremamente importante porque todo o mercado ele vai se movimentar com base no movimento do Bitcoin.
Então nós temos 133 a 127, fundo 116. Render, ativo esticou bastante nesses últimos dias, tá? Se a gente olhar para o fundo formado em 19 de dezembro, a gente teve uma aceleração de 117%. Quem fez realizações aqui pode olhar para exposições, caso isso faça sentido, entre 2,04 e 1,70. Pendle também teve uma movimentação de alta, saiu daquele fundo lá em 1,64, chegou a 2,38, faixas de retração estão localizadas entre 2,10 e 1,93. ENA, muitos me pedem ENA. ENA teve um movimento, não foi um movimento forte, não foi um movimento confirmado. Mas, ainda assim, para quem quer operar, de olho no Bitcoin, obviamente, tendo uma retração do Bitcoin e uma sustentação, eu olho para faixas de 0,22, 0,2180, seria um reteste deste movimento de rompimento, reteste, ombro, cabeça, ombro, para potencialmente um movimento de alta. Poderia sim ser um cenário plausível. E seguindo Link. Link que também não teve um grande movimento, ainda está em um range, mas se você quiser uma operação, a gente olha para 12,99, 12,70, quiçá 12,29. O fundo do fundo para Link é 11,64. Lembrando que quem vai comandar a festa é o Bitcoin. Então, olha primeiro para o Bitcoin, retração, teve sustentação, começa a ter rejeições, capturou a liquidez do gap, isso pode abrir espaço para oportunidades de curto prazo. E a gente tem mostrado algumas oportunidades de curto prazo lá no nosso grupo geral, na nossa comunidade geral. Lembrando, a minha visão macro se mantém e eu estou monitorando o micro. Vamos acompanhar. Lembrando, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.